desfrutar dessa manifestação tão extraordinária, né? Glória a Deus. Obrigada, Ministério de Música. Vocês são incríveis. Aleluia. Assim fica fácil, né, irmãos? Assim, ó, chuchu. Boa noite, amados, mais uma vez. Eu quero hoje falar algo com vocês que há alguns meses já o Senhor tem falado ao meu coração. E eu gostaria de começar com vocês lendo 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Nós vamos ler o 12, o 14, o 18, 22, 26 e 27. Amém? Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Versículo 22. E os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, eles também são necessários. Versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. E o versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém? Essa ministração, há muitos meses o Senhor tem falado comigo a respeito do funcionamento do corpo de Cristo. E eu louvo ao Senhor porque nós estamos num momento especial. Nós recebemos uma palavra de avanço na nossa igreja, para nós. Mas nós precisamos entender que, para que nós possamos avançar, nós precisamos estar alinhados com o que a palavra diz, alinhados com os direcionamentos que o Espírito tem nos dado. E uma das coisas que é base para que haja um avanço, um crescimento, é a unidade do corpo e é entender o que é isso, o que é ser membro desse corpo de Cristo. Amém? Eu sei que talvez você possa estar falando assim, mas isso a gente já sabe. Sim, mas nós vivemos uma era que tudo aquilo que a gente já sabe, a gente está precisando ouvir, falar novamente. Porque muitas coisas, às vezes, se caem no esquecimento. Então, quando eu comecei a ler esse versículo, foi um mês que eu estava lendo o livro de Coríntios, estava meditando neles e saltou no meu coração esse texto, onde fala que nós fazemos parte de um corpo, nós somos membro. Então, o Senhor colocou no meu coração, nós somos membros num corpo perfeito. Eu sou membro num corpo perfeito, que é o corpo de Cristo. Amém? E nesse texto, Paulo ele faz essa analogia do corpo humano de uma forma extraordinária, né? Que o corpo ele não é apenas uma parte ampliada, mas sim pequenas partes que juntas formam um todo. E o conjunto de várias partes diferentes, guarda essa palavra, em combinação, é que faz com que esse conjunto funcione. Essa definição de corpo ela é extraordinária, porque ela expressa realmente como nós, como corpo de Cristo, devemos caminhar. E eu vi, certa vez, uma definição sobre a questão do corpo humano. Era uma outra situação, eu estava vendo algo de anatomia mesmo. E olha só que essa definição que foi dada por um médico. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação, e que funciona em conjunto. É uma forma precisa, pois ele é uma máquina complexa e organizada hierarquicamente.
onde células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas e sistemas formam um organismo completo, todos trabalhando de forma integrada para a sobrevivência e funções vitais. Quando eu li isso, quando eu li essa definição, saltou no meu coração, porque eu consegui levar a minha mente para o corpo de Cristo. E eu, uau, é exatamente isso. Por quê? De maneira que, como nós lemos, se o membro sofre, todos nós sofremos. Mas se um também é exaltado, todos nós regozijamos, nos alegramos. Então, o que eu quero dizer é que nós somos inseridos nesse corpo e passamos a ser responsáveis pelo bom funcionamento. Ou seja, quando nós entramos na família de Cristo, quando eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador e me integro nesta família, eu passo a ser responsável pelo bom funcionamento do corpo de Cristo. Não existe ninguém que, ao entrar para essa família, é isento de responsabilidade. Eu e você somos responsáveis para fazer com que o corpo ande perfeitamente e saudável. Ou seja, vai muito além daquilo que nós pensamos, né? Ou imaginamos. Então, como que essa responsabilidade vem para mim? Eu não posso diminuir a importância do que eu exerço no corpo de Cristo. Porque, às vezes, nós temos uma ideia de que quem é muito importante é quem ministra, é o Ministério de Música, é quem traz a palavra, é para quem é líder de cargo. Isso falando no contexto de igreja mesmo, tá? De igreja local. Então, líder de cargo, esses são, quem faz parte de diretoria, esses são importantes. Eu não tenho responsabilidade, porque eu venho, sou membro da igreja, dizimista fiel, ofertante, eu chego, sento, assisto o culto e vou embora. Eu não tenho responsabilidade. Deixa eu te falar, você tem responsabilidade, sim. Você também é responsável para o bom funcionamento desse corpo ser saudável e conseguir avançar. Então, não é porque você não tem cargos na igreja local que você não tem responsabilidade. Você tem responsabilidade, sim. E, olha, algo que o Senhor trouxe para mim várias vezes. Minha avó teve uma época que ela passou muito mal e a gente descobriu que ela estava com um problema na vesícula. Então, qual foi que o médico falou? Diagnosticou pedra na vesícula, vamos tirar as pedras. Não, vamos tirar a vesícula, para não ter mais problema. Qual era a fala de todo mundo? Para quê que você vai querer ficar com vesícula? A vesícula não serve para nada? Já ouvi muitas vezes, e outras pessoas me falar, não, está com pedra na vesícula? Vamos tirar as pedras, deixa a vesícula aí. Não, eles falam assim, não, tira a vesícula logo, porque eu não quero ter mais problema. Ah, não serve para nada mesmo. Aí eu fui ver, será que não serve para nada mesmo? E olha só, a vesícula ela não é um órgão inútil. Ela desempenha a função importante de armazenar e concentrar a bile, o líquido produzido pelo fígado, que é essencial para a quebra das gorduras durante a digestão. No entanto, é possível viver sem ela, mas haverá necessidade de algumas mudanças no estilo de vida. Você pode até achar que foi chamado para ficar no banco, agora trazendo para o teu contexto, tá? Você pode até achar que foi chamado para ficar no banco. Mas não foi. Não, você não é que nem uma vesícula, que nem as pessoas acham. Porque o leigo acha que a vesícula não serve de nada, mas ela serve de muito. Ah, eu vivo sem? Irmãos, se eu sair da igreja hoje, a igreja vai continuar vivendo muito bem. Só que não vai funcionar do jeito que Deus esperava, a expectativa que o Senhor tinha, com a minha presença aqui, com o meu trabalho sendo desempenhado aqui. Então, eu remeto isso para vocês. Você pode sair, não tem problema. Você pode sair, pode ir para outro lugar, glória a Deus, aleluia. A não ser que seja um direcionamento do Senhor para você ir para outro lugar.
Aí é uma outra situação, mas vamos falar do eu não estou contente com a igreja, vou sair. Você pode sair. E a igreja não vai fechar por sua causa, nem por muito menos por minha, vamos dizer assim. Mas não vai funcionar conforme o Senhor planejou para que funcionasse. Ou seja, o corpo vai ter dano. Por que eu quis trazer essa questão da vesícula? Porque é algo muito interessante. As pessoas vivem, minha avó viveu muitos anos sem vesícula. E viveu bem, só que ela teve que fazer mudanças. E ela sobrecarregou outros órgãos por não ter a vesícula mais. Ou seja, aquilo que nós não fazemos no corpo de Cristo sobrecarrega os outros. E isso é muito sério, né? Então, nós precisamos entender isso e saber da nossa real responsabilidade no corpo de Cristo. Outra coisa que acontece muito, a comparação. Ah, mas eu não prego que nem os pastores pregam. Mas eu não canto que nem o Ministério de Música canta. Eu não sou bom na diaconia. Ah, eu só faço isso. Irmão, em nome de Jesus, o que você faz é extraordinário porque Deus te colocou ali para fazer. É recepcionar o visitante? Glória a Deus por isso. Nós necessitamos de alguém que recepcione. É limpar a igreja? Glória a Deus. Nós necessitamos de pessoas que limpem a igreja. É simplesmente fazer um relatório de visitantes? Nós precisamos também desse relatório. Isso é importante para a igreja. Ou seja, não menospreze aquilo que você faz. Ah, eu sou da mídia, mas fico só ali colocando os avisos, colocando a letra das músicas, os versículos. Uau, glória a Deus, porque todo mundo aqui, usufrui do teu trabalho. Você consegue ter essa noção? Porque nós nos perdemos. Muitas vezes nós nos perdemos na comparação. E eu vou falar de um período que eu passei, que eu comecei a questionar tudo. Tudo. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Não tenho muitas conexões mais, como eu tinha antes. Eu não consigo mais fazer nada. Eu comecei a me questionar. Em relação ao ministério? Não, em relação à vida mesmo, irmãos. Me questionei como mãe, como mulher, como esposa, como dona de casa, como serva. Foi um período dos questionamentos. Sabe aquelas crises que a mulher tem? Foi uma dessa, bem pesada. Mas o Senhor é bom em todo tempo. E Ele não nos deixa. Glória a Deus. O Senhor, Ele é paciência, né? Ele não tem, nós temos paciência. O Senhor é paciência, então glória a Deus por isso. Aí, o que aconteceu? Eu fui na formatura da minha cunhada e o Paraninfo foi falar. Irmãos, como é bom quando você se abre para as coisas que Deus quer falar com você. Porque Ele fala em qualquer lugar, em qualquer momento, e Ele não quer saber, Ele não tem esses protocolos que às vezes nós queremos colocar. O Senhor só vai falar comigo na igreja, e tem que ter o eis que eu te digo. Não, irmãos, não é assim. E aí eu estava lá, e o Paraninfo veio, começou a conversar com aqueles formandos, e ele falou a seguinte coisa. Nunca deixe de fazer conexões. Elas são muito importantes. Não pare de estudar. E uma coisa ele falou, eu quero que vocês entendam. Não se coloque num lugar de comparação. Porque esse lugar é injusto para vocês. Eu ouvi aquilo, aí meu amigo Espírito Santo, o Espírito Santo começou a falar comigo naquele lugar, na formatura. E eu só queria chorar. E eu estava lá, porque minha cunhada estava se formando, não, porque o Espírito Santo está falando comigo mesmo. Porque o que o Senhor falou? Se abra para as conexões que eu estarei trazendo para você. Nunca deixe de estudar a minha palavra, coloca mais intensidade nos seus estudos. Não se compare a ninguém, cada um dos meus servos tem particularidades especiais para servir no meu reino. Ninguém é melhor que você e nem você é melhor do que ninguém. Vocês são apenas diferentes. Irmãos, vocês têm noção do que é você estar numa formatura e o Senhor falar tudo isso com você? Sabe como que eu saí de lá?
renovada. Parecia que eu tinha ido para um culto onde a manifestação assim foi extraordinária, que o Espírito Santo assim se moveu de uma forma sobrenatural. Não, eu estava numa formatura. E eu precisei entender que o Senhor, Ele a todo instante nos coloca em lugares para nos desafiar. Eu perdi todas as minhas conexões de amizades, amigos mesmo de décadas, simplesmente fez puf. Não estava, marcava para se ver, não conseguia se ver, aquela coisa. E eu falava, Senhor. E, de repente, o Senhor, me trouxe para um lugar onde eu comecei a ter conexões incríveis. Pessoas especiais começaram a surgir na minha vida, que me ajudaram, que foram parceiras, que são parceiras até hoje, que eu conto a todo instante com elas. Comecei a me esticar mesmo, intencionalmente me esforçar no estudo da palavra. Sabe, às vezes a gente quer fazer o muito, mas às vezes o pouco, ele é extraordinário, irmãos. O Senhor tem falado muito isso conosco. Não menospreze o pouco. Eu não consigo orar em línguas 1 hora. Ora 10 minutos, ora 5. Eu não consigo ler a Bíblia porque me dá sono. Lê um versículo e fica meditando naquele versículo o tempo todo, fica meditando naquele versículo o tempo todo. Você vai ver como coisas extraordinárias vão acontecer com você, assim como tem acontecido comigo. Sabe, é extraordinário, mas às vezes a gente prefere se colocar em posição de comparação e a gente se torna aquela pessoa que nada está bom. Nada está bom. Por quê? Quando você entra nessa posição de comparação, você, sem perceber, se torna uma pessoa extremamente crítica. Porque você fica, assim, de uma forma sutil, aquela pessoa que fulano cantou errado. Você viu hoje o que o pastor falou? Você viu a irmã quando eu cheguei e nem olhou para mim? Você começa a criticar as pessoas, porque você é uma pessoa que está extremamente insatisfeita. E aí, o que acontece com o corpo de Cristo? Começa a adoecer. O corpo de Cristo começa a ter problemas. Porque nós, individual, órgãos, membros, não estamos desenvolvendo aquilo que o Senhor tem falado para que a gente desenvolva. Por quê? Fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, dói. É desconfortável, como nós ouvimos aqui esses dias. O conforto é muito bom. Mas e aí? Prefere ficar no conforto? Hoje eu estava lendo Marcos e fala assim, se a tua mão direita te faz pecar, arranque. Se seu olho te faz pecar, arranque. É melhor você ficar cego, ficar sem mão, sem pé, mas entrar no reino dos céus do que ter uma vida perdida por aí. Radicalidade. Você, às vezes, precisa tomar ações de radicalidade, meu irmão. Não dá para a gente ficar nesse meio termo. Eu sinto que eu tenho um chamado para estar ministrando a palavra. Comece a ler Bíblia. Mas você sente que tem um chamado para ministração e você não lê nem a Bíblia? Você quer ministrar o quê? Eu quero ministrar o quê? Se eu passo muito mais tempo assistindo série, se eu passo muito mais tempo nas redes sociais... Gente, eu sou uma pessoa, e vou confessar aqui, pastor, não tenho maturidade para TikTok, porque eu perco muito tempo. Eu fico horas me acabando de rir. O que eu fiz? Desinstalei do meu celular, tem só no iPad. Não ando com o iPad o tempo todo. Radicalidade. Eu tenho dificuldade em assistir dorama, que nem as menininhas novas, Eu tenho uma filha, eu sei bem como que ela assiste, gosta muito de dorama, principalmente aqueles romances. Se vê que desperta gatilhos em você, que faz você sentir a pior pessoa do mundo, que, nossa, você nunca vai arrumar um príncipe encantado vindo num cavalo branco, para de assistir dorama. Gente, é simples. Infelizmente, amados,
nós estamos num momento da nossa vida que não dá para negociar princípios mais. E não dá para falar assim, não tem nada a ver. O não tem nada a ver tem sido o tobogã que tem feito as pessoas se distanciarem do propósito do Senhor. Não tem nada a ver, não. Imagina, radicalizar demais. Não, tem a ver, sim. Você precisa tomar cuidado. Você precisa identificar o que te afasta do propósito. Porque a igreja tem uma palavra de avanço, mas vai depender de mim e de você. O avanço não vai vir só dependendo do pastor, da família pastoral. De alguns, vai vir de todos. Ou seja, a responsabilidade que nós temos, ela é muito maior do que aquilo que nós pensamos. Então, muitos, eles são chamados, às vezes, não para exercer um ministério aqui na igreja local. Mas você precisa entender que essa família de Cristo, ela não se fala só aqui, ela fala lá na sua casa. E por que você menospreza por você estar em casa, cuidando da sua família? Eu só estou lavando louça. Eu só estou cuidando de casa. Não, você está cuidando de casa, você está cuidando da sua família, e é extraordinário isso que você está fazendo. E esse vai dar fruto, isso. A sua família, nesse momento, precisa dos seus cuidados. Mas eu trabalho muito, não tenho tempo para fazer outras coisas. Glória a Deus, você vai ser o profissional excelente que vai transmitir o amor de Deus lá no seu serviço. Nós fomos chamados para atuar em todas as esferas da sociedade. Então, qual é o lugar que você está? Eu trabalho. Não, eu não trabalho, fico em casa. Não menospreze isso. Mas eu queria ser um missionário. Eu também, irmãos, queria ser rica. Mas está tudo bem, a gente não consegue. Não é o que nós queremos, é o propósito de Deus, o que Ele tem para nós. E a gente precisa definir e identificar estações. Eu passei um período em casa, foi maravilhoso. Só que no começo foi traumático para mim. A minha vida toda eu trabalhei. Desde os meus 14 anos, 15 anos, eu trabalho fora. Aí eu parei e fui ficar em casa, porque eu resolvi desfrutar da minha casa. Irmãos, eu me senti a pessoa mais inútil da face da terra. E aí, um dia, o Senhor teve que falar comigo. Eu estou te dando esse tempo porque a sua família está precisando de você. Então, cuide, porque também é um serviço para mim. Também é um serviço para mim. E, às vezes, nós menosprezamos isso. Vou cuidar de filho? Sim, você é esposa, é mãe, vai cuidar de filho. Então, tem coisas que a gente precisa identificar e não menosprezar, achando que o outro sempre faz mais que você. Você é tão importante nessa família, nesse corpo, que se você não fizer o seu trabalho direito, não funcionar de forma direita, você vai prejudicar toda a igreja, todo um corpo. Olha que responsabilidade. É uma responsabilidade que me assustou. Por quê? No emprego, a gente pede a conta e vai embora. Na casa, a gente, às vezes, dá uma de... Não quero nem saber de nada agora, vou descansar, não quero ouvir ninguém. Né? Põe o fone no ouvido e, nem fala comigo. Mas e no corpo de Cristo? Como que a gente pode fazer? Vai trazer prejuízo. E você e eu precisamos entender isso. Mas também eu tenho que entender que eu não posso ir para o outro extremo, achando que eu sou a última bolacha do pacote, mesmo porque ela é sempre a quebrada. Né? Não, eu também, se eu não for, nada acontece. Tira essa ideia da sua cabeça. Porque a obra não depende de nós, depende do Senhor. Amém. E se eu não fizer aquilo, o Senhor me tira e coloca o Senhor conforme a sua vontade. Simples assim. Simples assim. Mas eu vou estar, que nem eu falei da vesícula, prejudicando algum órgão, sobrecarregando alguém. Então, nós, como igreja, e hoje, nós estamos num período da mundial, aí, uma situação
que é muito difícil, porque se a gente não entender isso e não viver dessa forma, eu estou passando roupa, estou louvando a Deus, estou varrendo minha casa, estou louvando a Deus, estou fazendo o trabalho manual, estou louvando a Deus, mas estou exercendo o ministério da igreja também, é uma adoração. Se eu não entender isso, nós vamos passar uma ideia errada para o mundo. Irmãos, antigamente era difícil falar do amor de Jesus lá fora, hoje em dia está muito pior. Porque antigamente falava assim, ele é cristão, uma pessoa falava assim, pode chamar, que eu vou contratar, que esse aí, crente é conta firme. Hoje em dia fala para chamar um cristão. Não, ele é crente, misericórdia, não espere não. E quem tem que fazer essa diferença, quem tem que mostrar Jesus? O real mesmo, genuíno, somos nós que entendemos essa realidade e que vivemos nessa realidade. Mostrar para as pessoas lá fora que, olha, não é isso. Nós não temos um evangelho barato, não temos um evangelho que é comprado. Não, nós temos um evangelho de amor, uma reconciliação, e nós estamos aqui para fazer isso com você. O Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te salva. Não é não tem problema. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ele falou assim, com um amigo dele que está indo para a igreja agora, ele falou assim, eu não sei se eu devo dormir com a minha namorada dentro da minha casa, ou que eu sei que é difícil, complicado. Aí o conselho do amigo, não tem problema, vai para o motel. Gente, isso é muito sério. Eu fiquei com tanta, assim, sabe, indignação, que eu falei, isso não é um conselho para se dar. Não é aqui e nem em lugar nenhum. Mentir é pecado? A gente agora a gente não, em nome de Jesus, ninguém aqui. Mas assim, as pessoas aí fora estão assim, não tem problema dar uma mentirinha, não. Não, mentira é um erro. Não, mentira é pecado. Alguma coisa aconteceu, foi um erro. Não, pecado. A gente precisa bater nessa tecla. Pecado é pecado. Pecado te afasta do propósito do Pai. A gente tem que trazer essa realidade para as pessoas. E as pessoas estão sedentas por isso. Por isso o corpo que funciona bem, ele vai combater esses vírus, essas enfermidades, essas anomalias. Nós precisamos ter essa realidade. E é muito difícil você conversar com as pessoas que elas não te entendem, que acham que você é radical demais. Nossa, pelo amor de Deus, é muito radical. Não, gente, nós temos um evangelho radical mesmo. Eu tinha um pastor que ele falava assim, ser cristão é para cabra baixo. Porque senão você se perde. Senão você vive um evangelho fraco. Senão você fica negociando a sua primogenitura com um prato de lentilha. E ó, você troca de boa. Então, amados, eu quero trazer essa realidade para você, porque nós precisamos ter essa convicção que nós somos membros de um corpo. E esse corpo precisa funcionar bem. Amém? Hoje, eu estava vendo um médico falando, não se há tantos doentes que nem antigamente. Nosso corpo, ele não tem mais as resistências que antigamente, devido à qualidade de alimento, devido à correria do dia a dia. Nós não dormimos como deveríamos dormir, né? Não temos mais a disposição do levantar cedo, ter aquela rotina. Não existe rotina, né? Existe correria. Você levanta cedo, sai correndo, vai para o trabalho o dia inteiro. Daqui a pouco, quando vê, já é noite. Aí você, nossa, não preciso dormir. E ele estava falando que isso traz grandes prejuízos para o corpo. Isso abre portas para doenças, enfermidades e as doenças da saúde mental que estão assolando, né, muitas pessoas. E aí, eu ouvindo ele falar isso, o Senhor começou a falar comigo. Os meus filhos precisam entender isso. E
que a igreja é um corpo e que eles também precisam aprender a ter uma rotina, a voltar a ter a rotina, princípios básicos bíblicos de oração, de consagração. Aí eu pergunto para você e responda para você mesmo, como está a qualidade do seu momento no secreto? Não estou perguntando se você tem momento no secreto, porque nós já saímos dessa fase. Amém? Amém? Mas a questão é, como está a qualidade do seu momento no secreto, do meu momento no secreto? É algo que a gente precisa pensar. Porque todo mundo faz. Eu tenho meu momento no secreto. Tá, mas qual é a qualidade? Hoje em dia a régua aumentou para nós. E nós estamos numa igreja local onde preza pela palavra. Presta atenção nas ministrações, nos ministros. A palavra que tem vindo para nós. Ninguém aqui vai se tornar indesculpável. Eu não. Sabe sim, porque aqui é muito rasgada a palavra. É muito séria. E isso é muito importante. Mas, tudo isso assim, vem me impactando muito. E o Senhor me lembrou com um texto, lá em Juízes, no capítulo 1, versículos 4 e 8, Juízes 1, 4 e 8. Aleluia. Juízes 1, 4 e 8. Eu vou parafrasear assim, vou contar a história e você vai anotar aí independente só. Mas, amados, leia, é extraordinário isso. Fala de um rei que ele capturava os demais reis. Quando ele capturava esses reis, para que eles não tivessem oportunidade de voltar a guerrear contra eles, ele fazia o quê? Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. O rei Adoni-Bezeque. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos as fases das guerras, e aonde eles guerreavam, aquele que vencesse, o rei do reino que vencesse, ou matava o rei que perdeu a guerra, ou levava cativo. Só que esse rei, o que ele fazia? Ele conquistava esses reinos e ele não matava seus reis capturados, mas ele cortava seus polegares das mãos e dos pés. Era a forma como que ele tinha de punir o adversário. E quando eu li esse versículo, esse texto, eu falei, mas por quê, né? Então, olha só que interessante. Os polegares das mãos, eles eram essenciais para segurar armas. Olha que interessante. Ou seja, ele inutilizava o rei. Aquele capturado, aquele prisioneiro, ele não tinha mais poder para segurar uma arma, tá? Mas ele também fazia a mesma coisa com os polegares dos pés. E eu não sabia, mas o polegar do pé é essencial para o nosso equilíbrio. Ou seja, esses reis capturados, eles viviam, não eram mortos, mas eles viviam numa situação deplorável, porque eles não tinham equilíbrio para ficar andando e não tinham poder mais de pegar, por exemplo, numa arma. E aí, eu achei muito interessante isso e comecei a analisar isso durante muito tempo, porque no mundo espiritual é da mesma forma. Você, às vezes, está perfeito, porque ninguém dá valor em polegar. Ninguém dá valor. Mas, quando você não tem, você vê o quanto ele é importante. E no mundo espiritual, eu vejo que o inferno, ele se move para que isso aconteça, para nos paralisar, nos inutilizar,
no reino de Deus, para que nós não possamos exercer aquilo que o Senhor tem chamado para que nós exerçamos, para que o reino não avance como deva avançar, para que batalhas sejam perdidas, porque nós não temos equilíbrios e não temos poder de pegar armas para guerrear e para novamente lutar e tomar aquilo que foi tomado de nós. Ou seja, precisamos estar alertas e diligentes para que nós não possamos cair nessas armadilhas. Porque, de uma forma sutil, Satanás ele tem minado o poder da igreja. Mas, em nome de Jesus, nós temos uma palavra esse ano, e essa palavra ela vai acontecer. Eu já vejo essa igreja avançar, eu vejo você extraordinariamente desenvolvendo dentro do propósito do Senhor. Eu vejo que você vai estar, sim, realizando todos os sonhos e projetos que o Senhor já colocou no seu coração. Eu vejo essas cadeiras cheias, porque nós vamos fazer com que isso aconteça. Nós vamos corresponder à palavra que foi dada para nós no início do ano. E ninguém aqui vai se perder. E mais ainda, nenhum sonho seu vai se perder. Porque nós vamos conquistar, nós vamos avançar e nós vamos mais ainda multiplicar aquilo que o Senhor tem dado neste lugar. Em nome de Jesus. E eu creio que você diligentemente vai estar atento a essa conquista. E você não vai deixar passar desapercebido. Eu tenho sonhos, nosso pastor tem sonhos em relação à igreja, você tem sonhos em relação ao ministério, em relação à igreja, em relação à vida pessoal, nada vai se perder. Eu creio nisso, você crê nisso. E nós vamos caminhar como um corpo perfeito, ajustado, desenvolvendo a nossa função dentro desse corpo, conforme o Senhor desejou. E se eu tiver um chamado para fazer algo diferente, eu vou diligentemente, novamente eu quero frisar essa palavra, eu vou me esforçar e vou caminhar para que isso aconteça. Porque é dessa forma que nós vamos exercer o ministério de reconciliação, que é o que nós tanto falamos. Eu tenho uma expectativa no meu coração. Você tem essa expectativa. E juntos nós vamos caminhar. E eu queria já chamar o Ministério de Música. Aleluia. Amados, não se coloquem nesse lugar de comparação. Você não é menos que ninguém, mas também não é mais que ninguém. Você é justinho aquilo que o Senhor projetou para que você fosse. E isso é muito bom. Valorize o teu trabalho. Ah, mas ninguém fala nada comigo. Ninguém me elogia. Irmãos, deixa o elogio para os imaturos. Porque, às vezes, a gente, nós não estamos mais nessa fase. A igreja tem que sair desse lugar. A igreja não pode mais andar como meninos. O mundo está clamando, tem pessoas indo para o inferno, porque a igreja está se comportando como criança. A igreja está se comportando como criança, meninos, vivendo meninice. O mundo precisa de pessoas adultas, pessoas que vão lá e, resgate eles. Pessoas precisam ser salvas, curadas, transformadas. Casamentos precisam ser restabelecidos. Filhos precisam voltar a amar seus pais. Pais precisam voltar a amar seus filhos. Mas como eles vão fazer se nós, como igreja, e eu não falo nós aqui, igreja local apenas, falo igreja como corpo de Cristo, estamos vivendo como meninos. Ah, não falou comigo, que pena. Ah, porque, que pena. Ah, não quero. Segue, irmão. Não dá para a gente ficar lambendo feridas. Tem muita gente precisando de ser salvas. Muita gente que está dependendo de uma palavra sua. Ou melhor ainda, tem muita gente precisando apenas de um abraço seu. Para salvar. E a palavra diz que os nossos frutos, além de ser bons, vão ser muitos.
E eu creio nisso. Porque se você salva uma pessoa de uma família, você salva a família. E é isso que Deus tem para nós. Eu queria que você ficasse em pé. Feche seus olhos.